Namastê. Bom, como você já viu aí no vídeo, eu vou voltar ao assunto Recado para os Evangélicos. Um ano atrás eu gravei um vídeo falando, eu estava muito indignado, tinha ido até a Conde de Sarzedas em São Paulo, chamada de Rua dos Crentes, e eu gravei um vídeo no auge da minha indignação e eu sei que ofendi muitas pessoas, sei que muitas pessoas ficaram chateadas, magoadas. Foi acusado de generalização. E depois disso veio a lua de sangue, iniciou-se o período do Armagedon, eu fui forçado ao exílio, vivi muitas coisas, refleti sobre muitas coisas, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Porque um ano depois, eu posso perceber que eu estava absolutamente, completamente certo. Um ano depois, eu posso dizer, sem medo, que absolutamente tudo que eu disse naquele vídeo estava certo. Eu reafirmo e assino embaixo tudo o que disse naquele dia. Todas as palavras. O recado para os evangélicos está tão de pé hoje como ele estava um ano atrás. A única coisa que faltou naquele dia, porque eu estava no ardor da ira, pelo que eu vi na Conde de Sarzedas. Se você não viu o vídeo, dá uma olhada aí no canal, procure um recado para os evangélicos. E que eu pretendo corrigir nestes vídeos, que eu vou gravar pelo menos 3. Faltaram provas, né? E eu estava ali chocado diante do que eu vi e faltavam provas de por que eu acredito que o grande problema do Brasil são os evangélicos, principalmente as lideranças evangélicas que estão destruindo este país, e que você, evangélico, que se cala, que aceita, que usa um argumento que não é seu, que pastores colocaram na sua cabeça de não interessa se o cara rouba, ele vai ter que se ver com Deus. Interessa sim, é sua responsabilidade, você que tem que fiscalizar, você que tem que exigir. Se você se cala, se você aceita que Valdomiro Santiago, R.R. Soares, Silas Malafaia, Edir Macedo são teus irmãos em Cristo, então este recado é para você. Você é o problema do Brasil. Você é o problema deste país, ok? Então faltaram provas do grande mal que líderes evangélicos, igrejas evangélicas estão fazendo ao país. Por isso que eu reuni algumas destas provas, né? E depois do impeachment de Dilma, depois de tudo que aconteceu em 2016, o que nós mais podemos mostrar é a presença da bancada evangélica, dos partidos evangélicos, das igrejas evangélicas junto ao poder e levando esse país para o buraco, para a merda. Então não adianta você se magoar, ok? Você diz que você é diferente, que sua igreja é diferente. Então eu vou te dizer algo. Depois que eu terminar de mostrar o que tenho para mostrar nesses vídeos, você e sua igreja devem ir para a rua, protestar, negar qualquer relação com esses líderes e com essas lideranças. Porque senão, se você permanecer omisso, você é igual ou talvez pior do que todos eles, ok? Bom, deixa eu ver por onde eu começo aqui, porque o que não falta são provas, né? Deixa eu ver aqui. Ateus pedem que o Ministério Público investigue cachê de R$300 mil para André Valadão na Marcha para Jesus. Se você não sabe quem é André Valadão, ele é pastor da Igreja Batista da Lagoinha e irmão ou parente, não sei bem, da Ana Paula Valadão, que é uma estrelinha aí gospel.
e é pastor da igreja onde está congregando o assassino psicopata Guilherme de Pádua, que em 1992 matou a atriz Daniela Pérez, filha da escritora Glória Pérez, com 18 facadas ou tesouradas, e que hoje está lá, né, salvo e redimido. E você que está me ouvindo falar isso pode pensar, mas Jesus perdoou ele. A questão dele não é com Jesus, a questão dele é com os homens. Aí você fala, mas Paulo também matou. Primeiro, não há provas de que Paulo matou ninguém, ok? Não há nenhum texto bíblico que diga que Paulo matou alguém. E ainda que Paulo tivesse matado alguém, como foi a vida de Paulo depois? Leia 1 Coríntios, aliás, leia 2 Coríntios, capítulo 11. Leia os sofrimentos de Paulo no livro de Atos. Ele não escreveu livro, como escreveu Guilherme de Pádua. Ele não apareceu chamando as pessoas para a marcha para Jesus. Ele não apareceu em programa de TV dando entrevista, como inclusive apareceu na Rede Record. Inescrupulosa Rede Record, que pagou um cachê milionário para esse assassino psicopata, mau caráter. Dinheiro que vem dos bolsos dos membros da igreja. Apenas por revanchismo, porque quando entrevistou o canalha, estava tomando uma surra da novela Salve Jorge da Glória Pérez. Daí você vê a espiritualidade dos evangélicos. Então este André Valadão é pastor da igreja onde o psicopata congrega. O cantor André Valadão está no centro de uma polêmica por causa de valores supostamente recebidos por ele do governo do estado do Mato Grosso do Sul para a realização de shows na Marcha para Jesus em 2015. O Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul abriu uma investigação para apurar a denúncia feita por ativistas ateus de que o repasse de 300 mil para o pagamento de cachês André Valadão seria uma ofensa à laicidade do Estado. Aí você vê como ateu é um bicho idiota, né? Porque eu já falei isso no vídeo de Natal. Estão preocupadíssimos com a laicidade do Estado neste momento. Mas na hora de curtir o Natal, o Corpus Christi, o 12 de outubro, tranquilão. Então isso é uma idiotice. Apontar isso é dar a esses canalhas a chance de dizer que estão sendo perseguidos por causa da sua fé. Se André Valadão recebeu 300 mil de quem quer que seja, o problema está que é dinheiro público que não vai ter retorno. Aí não interessa se é o André Valadão, se é Ivete Sangalo, Luan Santana. Você vai colocar 300 mil reais de dinheiro público no bolso de qualquer artista que vai cantar 2, 3 musiquinhas e vai para casa mais rico, enquanto o povo fica mais pobre? Quem pagou 300 mil para o Luan Santana Gospel aqui, o André Valadão? Como é que estão os hospitais nessas cidades? Como é que está o transporte público nessa cidade? Veja só, a maluquice e a mente fechada das pessoas não permite que elas enxerguem nem qual é o problema. O governador do estado, Reinaldo Azambuja, afirmou que a contratação de André Valadão para os shows na Marcha para Jesus em diversas cidades foi realizada por critério estritamente cultural, como parte do projeto Ações Culturais Participativas. A Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, que fez a contratação de Valadão, se posicionou sobre a polêmica, alegando não haver qualquer impedimento para a contratação de cantores gospel em eventos culturais. Viu só? Porque os ateus são os retardados, eles usam... mas não tem obstáculo para a contratação de cantor gospel. E não tem mesmo. Essa não deveria ser a questão. O Ministério Público já apurou que a contratação de André Valadão foi feita com inexigibilidade de licitação, modalidade permitida apenas quando não há outros interessados no processo licitatório. Agora sim nós estamos falando de algo que tem a ver com jurisprudência, né? com leis. Dessa forma, argumenta-se que as autoridades ignoraram o grande número de cantores gospel existente no país e que poderiam ser convocados a participarem da licitação. Então, o grande homem de Deus, André Valadão, embolsou 300 mil de dinheiro público que idiotamente quiseram pagar
e o trabalho dele foi colocado à frente do trabalho de outros. É dinheiro público, é teu dinheiro, ok? Vamos lá, tem muita coisa para falar aqui. Pastores da Igreja Mundial do Poder de Deus são presos por tráfico internacional de armas. Isso foi em 11 de março de 2010. 3 pastores da Igreja Mundial do Poder de Deus foram presos em flagrante com 7 fuzis que seriam entregues ao tráfico do Rio de Janeiro. A polícia rodoviária apreendeu 7 fuzis 5.56 que tinham como destino Niterói. A apreensão ocorreu na tarde de ontem em Miranda, na BR-262. Aí tem a descrição aqui da apreensão, né? Depois tem a descrição dos fuzis. 7 fuzis de fabricação norte-americana, marca Bushmaster, modelo M15, calibre 5.56. As armas estavam escondidas em compartimentos de fundo falso, nas portas dianteira e traseira e em assento traseiro do veículo. Para facilitar o transporte, as armas estavam desmontadas e envolvidas por material plástico. Aos policiais, o condutor disse que iria encontrar uma pessoa em Campo Grande e que os dois viajaram para Niterói, onde as armas seriam entregues a traficantes da região. Aí você fala, nossa, pastores da Igreja Mundial, será que o apóstolo Valdomiro sabe disso? O apóstolo Valdomiro Santiago, líder fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, também já foi preso por porte ilegal de armas. Em 2003, foi preso durante uma blitz em Sorocaba. Ele estava levando consigo uma escopeta, 2 carabinas e também 400 caixas de munição. Mais armas e munição foram apreendidas em sua casa. Agora olha o descaramento. Valdemiro alegou que as armas são de caça estavam sendo levadas para um amigo. Nossa, será que eles iam caçar o quê? O pé grande? O monstro do Lago Ness? Cara, acorda! Acorda! Bandidagem aí na cara de todo mundo. Isso foi noticiado na TV e mesmo assim a igreja deste vagabundo continua lotada. E se você é da Igreja Mundial do Poder de Deus, eu vou te dizer uma coisa terrível. Você está colocando sua alma em risco. Você está seguindo o apóstolo de Satanás. Você está andando atrás dos apóstolos do diabo. E se você não se importa com isso, se você acha que isso tanto faz, é porque você é pior do que essa corja. Olha só, isso aqui foi, essa matéria aqui saiu no Pragmatismo Político. Eu nem gosto desse site, porque ele é um site muito vermelho. Veja bem como são as coisas, né? Agora no final do ano saiu aquela polêmica foto entre Aécio Neves e Sérgio Moro, né? E ali ao redor tinham outros, né? José Serra na premiação de Homem do Ano, né? Michel Temer, Homem do Ano, né? Um absurdo. E foi o maior fififi, né? Porque a direita fez de conta que não viu, que o Sérgio Moro estava quase dando um beijo na boca do Aécio Neves, que foi o principal articulador da tentativa de votar a modificação total do pacote anticorrupção, que ele estava ali com o José Serra, que foi denunciado em delações premiadas, com o Michel Temer, que teve o nome 43 vezes citado nas delações da Odebrecht, com Geraldo Alckmin, que também foi denunciado, né? Todo mundo ignorou isso, a direita ignorou. A esquerda, de repente, adotou um duplo critério, porque a Lava Jato está errada quando ela aponta petistas roubando ou denúncias contra petistas, mas a Lava Jato está certa quando aponta o Michel Temer ou o PSDB. No meio disso, as pessoas não percebem quem é que está movendo as cordas, quem é que está articulando tudo, quem são os verdadeiros criminosos. Porque por trás de Michel Temer estão pastores, igrejas e partidos evangélicos, como estavam por trás de Dilma, de Lula, de FHC, até de Fernando Collor de Mello. Veja bem, todo mundo lembra, né, quando o senhor Michel Temer, que eu não consigo entender porque é que os canais de direita não falam nada dele. Os canais de direita de repente adotaram Michel Temer, que foi eleito pelos mesmos eleitores de Dilma Rousseff, na chapa de Dilma Rousseff, em 2 mandatos. Por que Michel Temer não sabia de nada que acontecia, mas o Lula sabia? No Petrolão e Mensalão. Então a direita calou-se e adotou Michel Temer. Quando
começaram as manifestações, o que se dizia nas ruas, até esses movimentos dominarem, controlarem a mente do povo, esses movimentos de rua, né? Vem pra rua, MBL, essa porcariada toda, até esses caras ditarem as regras, ditarem a direção dos movimentos, o que se dizia, que caia Dilma e que caia Temer, anulação de eleição. Agora, e eu vou mostrar por quê, de repente Temer virou um cara legal. Independente de o desemprego ter aumentado na era Temer, aumentou, bateu recordes que só existiam no Brasil no início do governo FHC. Mas eu vou dizer por que os canais, por que a direita calou, por que de repente o Michel Temer é um cara legal. Michel Temer disse que ia fazer um ministério de notáveis, né? É muito interessante que nesse ministério de notáveis, o líder do governo, o Michel Temer, o deputado André Moura, que é do PSC, que é um partido cristão, não é mais líder do governo, né, até onde sei, mas esse foi um dos primeiros indicados. O cara foi delatado trocentas vezes, inclusive acusado de assassinato. O Ministério dos Notáveis de Michel Temer. Mas vamos ver aqui o Ministério de Notáveis de Michel Temer. Só que saiu no site Pragmatismo Político. Temer nomeou para o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior o presidente do Partido Republicano Brasileiro, Marcos Pereira, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Pereira é homem de confiança de Edir Macedo. Foi diretor administrativo e financeiro da TV Record do Rio de Janeiro entre 95 e 99 e vice-presidente da Rede Record de Televisão entre 2003 e 2009. Interessante porque durante o governo Dilma, o PRB e a Igreja Universal tiveram também Ministério da Pesca, tiveram Ministério do Esporte, né? O Lalau sem vergonha do Bispo Rodrigues, que era o grande nome da Igreja Universal, eu vou falar dele no próximo vídeo. E ele foi o grande articulador, né, junto com outros nomes que eu vou citar daqui a pouco, da aproximação dos evangélicos de Lula, do então candidato Lula. Mas vamos continuar vendo aqui. Então você vê, né? Quando você viu o PRB pulando fora da chapa de Dilma Rousseff, partido da Igreja Universal, não, porque não aguentamos mais este absurdo e essa corrupção e não sei mais o que, porque o cara já tinha uma promessa. Esse Marcos Pereira ia ganhar o Ministério da Ciência, né? do Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas aí chiaram que como é que um bispo pode e tal. Você vê como os absurdos que acontecem no Brasil. E aí, mesmo assim, ele ganhou uma pasta importantíssima. Melhor que o Ministério da Pesca. Melhor até que o Ministério do Esporte. Isso eu falo daqui a pouco. Para o Ministério do Trabalho, o presidente interino, que era interino na época da matéria, convidou o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Ronaldo Nogueira. Nogueira é pastor da Assembleia de Deus, igreja que possui a maior bancada entre os evangélicos. 19 membros da Câmara dos Deputados estão ligados a ela. Veja bem, a maior bancada entre os evangélicos, 19 deputados ligados à Igreja Assembleia de Deus. Então, quando você pensar que deputado é ladrão, que ele é bandido, lembre-se que tem um monte de pastor, de diáconos e de líderes evangélicos ou de evangélicos governando lá para eles e para as igrejas deles. Os membros mais destacados da Assembleia de Deus são os deputados Marco Feliciano, quem não conhece, né, o garoto pancake, que em sua rápida passagem pela presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias demonstrou toda a sua homofobia. E as deputadas Cantora Lauriette, que é do PSC, do líder do governo, famosa por seu recente casamento com o também evangélico senador Magno Malta, que é do PR. Esse PR tem ligação com a Igreja Mundial. Relação vista com maus olhos pelos seus pares, já que ambos são divorciados. E Fátima Pelais. Engraçado, né? Magno Malta divorciado, Lauriette divorciada e se casaram.
É interessante que existe um padrão para a igreja, né? Existe um padrão para você que é dizimista, que dá oferta, que sustenta essa porra toda, e um outro para eles. Fátima Pelais foi nomeada por Michel Temer secretária de Políticas para as Mulheres. Ela é investigada pela Polícia Federal, pela Justiça Federal, por denúncias de envolvimento em um esquema que desviou 4 milhões de reais de verbas do Ministério do Turismo para a capacitação de profissionais em seu estado. Olha isso. Além disso, ocupando uma pasta que tem como objetivo implementar políticas destinadas à mulher, Fátima já disse que, por conta de suas convicções religiosas, é contra o aborto, mesmo em casos de estupro. Engraçado, né, mano? A mulher desvia 4 milhões de reais de verbas do Ministério do Turismo e não haverá, eu sou contra o aborto até em caso de estupro. Eu não estou falando isso porque eu sou a favor, eu sou contra também. Mas eu não sou contra ao ponto de deixar a mulher entregue à própria vontade, criminalizá-la ou abandoná-la. O que eu penso é que aqueles que se dizem contra deveriam organizar-se numa rede, independente de religião, espíritas, católicos e evangélicos, para dar apoio a essas mulheres, psicológico, financeiro. Só que ninguém faz nada. Então você vê, a turminha do Jean Willis não faz nada. Ah, quer abortar? Aborta, é tipo espinha. Lavei as mãos. E os católicos evangélicos fazem a mesma coisa. Não pode, senão você pecou, senão é crime. Por crime tentam cercear o direito da mulher de fazer aborto. Então assim, não existe política, existe posturas dogmáticas. Finalmente, para a líder da banca governista na Câmara, Temer designou o deputado federal André Moura, que é católico, né, ligado ao PSC, partido da maioria evangélica, presidido pelo pastor Everaldo Pereira, que foi candidato, né, que é membro da Assembleia de Deus. E aqui existe um comentário interessante sobre esse André Moura, que é acusado até de assassinato. Moura é homem de total confiança do deputado afastado Eduardo Cunha. Bom, para o vídeo não ficar grande demais, eu vou passar para parte 3, né, porque esse é um recado para os evangélicos, parte 2, e eu vou continuar lendo essas matérias. Namastê.